Olha, mudando de assunto, a situação da população carcerária no Brasil é um tema que envolve desafios sociais, estruturais e de direitos humanos. Segundo o último censo, a quantidade de pessoas detidas em presídios brasileiros chega a 479 mil, um número inferior aos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que aponta 852 mil detentos no total. A diferença se deve ao fato de o IBGE considerar apenas aqueles que estão presos há mais de 12 meses ou com condenação definitiva. O Sudeste concentra a maior parte dessa população, com jovens entre 20 e 39 anos predominando nos presídios. A nossa equipe conversou com um especialista sobre esse assunto e a gente vai acompanhar agora. É isso mesmo, Wilker. E agora, continuando a falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a socióloga Giane Silvestre, que é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Violência da USP. Giane, é um prazer falar com você, seja bem-vinda. E eu já começo te perguntando como explicar essa diferença entre os dados divulgados pelo Censo e pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública em relação à situação carcerária aqui no Brasil. Olá, obrigada pelo convite. Bom, a primeira questão em relação aos dados é que o censo, quando ele faz a contagem da população que vive em domicílios coletivos, como são o caso das unidades prisionais, ele contabiliza apenas as pessoas que têm uma condenação, ou seja, que são presos que já passaram por um julgamento, ou então que vivem nesses estabelecimentos há mais de 12 meses. Nesse sentido, o censo deixa de contabilizar uma parcela relevante da população prisional, que é a parcela dos presos provisórios. Hoje no Brasil, cerca de 25 a 30% da população carcerária ela é formada por presos provisórios, ou seja, aquelas pessoas que foram presas, que foram levadas para estabelecimentos prisionais, mas que os processos judiciais ainda não tramitaram até o fim, ou não chegaram a uma sentença, uma primeira condenação. O que acontece mais do que deveria no Brasil, né? Então é daí que vem essa discrepância, né? Porque os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública são dados informados diretamente pelas secretarias de administração prisional ou secretarias correlatas, né? Cada estado tem uma organização própria, e essas secretarias informam o total, né? A totalidade das pessoas que estão presas nos estabelecimentos dos estados, sejam provisórios, sejam já presos condenados, pessoas condenadas dentro desse estabelecimento. Falando sobre essa questão da discrepância em relação a esses números, o que a gente pode dizer em relação a esse total, né, de forma geral, da população carcerária existente aqui no Brasil e principalmente sobre o perfil de quem se encontra preso? Tá certo. Bom, hoje no Brasil o que os dados trazem, né, tanto os dados que são divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, quanto os próprios dados do SISDEPEN, que é o sistema da Secretaria Nacional de Políticas Penais, que contabiliza, né, o total, né, da população encarcerada no Brasil, em resumo são em grande parte homens, né, na massiva parte da população é formada por homens jovens, né, até 30 anos, então de 18 a 30 anos, e basicamente o grosso da população prisional, quase a totalidade, responde por 3 tipos de delitos, né? Delitos relacionados a drogas, delitos relacionados a roubo e furto. Então, crimes patrimoniais e crimes relacionados à droga. Isso diz muito mais sobre a forma como o sistema de segurança pública e o sistema de justiça no Brasil operam do que sobre a quantidade de crimes que, de fato, são cometidos no Brasil. Então, você tem um sistema de segurança pública muito mais voltado para fazer a vigilância, né, desses crimes relacionados a drogas e a patrimônio do que a outros crimes como corrupção, crimes de colarinho branco, crimes contra a vida, né, que a gente pode considerar que é um dos crimes mais graves, né, que a gente tem. Você tem uma parcela muito baixa da população que está respondendo por esses tipos de crime. Continuando a falar desse problema, por que
que a região sudeste, que tem mais de 40% da população total do Brasil, concentra 51% de presos, né, da população carcerária? Esse número, esse percentual concentrado no Sudeste, ele, em boa parte, ele é impulsionado pela população prisional do estado de São Paulo, né? São Paulo, ele é o estado mais populoso do Brasil, mas ele também é o estado mais encarcerador do Brasil, né? Inclusive, quando a gente pondera o número de presos pelo número da população, São Paulo fica ali entre os primeiros que mais encarceram, né? Então, São Paulo passou por uma política penitenciária do final dos anos 90 até o começo dos anos 2000, de uma massiva expansão do sistema prisional, ou seja, houve um investimento do Estado em construir muitos estabelecimentos prisionais, isso em parte por conta da tragédia que a gente viveu aqui em São Paulo nos anos 90, que foi o episódio do massacre do Carandiru, né? Então, houve ali uma tomada de decisão naquela época em se desmanchar aquele modelo de um estabelecimento prisional grande, concentrando muitas pessoas, e dispersar isso pelo Estado em estabelecimentos menores. Acontece que, apesar do pressuposto ser vamos fazer novas unidades para transferir essa população, ao passo que o sistema prisional foi crescendo, o encarceramento também foi crescendo. E isso é uma tendência que vários estudos mostram, estudos internacionais, estudos nacionais, de que quanto mais vagas você cria no estabelecimento prisional, mais pessoas você encarcera, né? As coisas caminham juntas. Então, são decisões políticas que são tomadas, né? Então, São Paulo hoje tem cerca de 200 mil pessoas encarceradas, né? Seguido de Minas Gerais, que é o segundo estado, que também é muito populoso, o segundo estado mais populoso no Brasil, que também passou por um processo semelhante, não na mesma proporção, mas semelhante, de crescimento do encarceramento nos anos 2000. Então, São Paulo, Minas Gerais e também Rio de Janeiro são os estados que têm uma grande massa de pessoas encarceradas, e isso mostra como fica até desproporcional em relação a outros estados do Brasil. E, então, essa concentração no Sudeste se explica em parte por conta da configuração desses estados. Doutora Giane, agora a gente falando de outra questão também, em relação à superlotação. Como que é essa questão? Como que esse fato, né, pode afetar a qualidade de vida dos detentos ali e também em relação à própria ressocialização, quando eles terminarem de cumprir a pena e forem liberados? Há um uso excessivo e muitas vezes desnecessário da prisão provisória. Então, pessoas... e veja, quando eu estou dizendo que é um uso excessivo e abusivo, eu não estou dizendo que as pessoas não devem ser responsabilizadas. Acho que o primeiro problema é esse. Existe uma cultura muito forte do encarceramento operando no sistema judiciário que aplica essas prisões provisórias de forma desnecessária. E aí existem medidas, iniciativas que estão sendo tomadas um pouco buscando reverter essa situação, né? Então, por exemplo, a implantação das audiências de custódia, que acontecem no Brasil desde 2015, que são audiências que a pessoa presa em flagrante é levada perante uma autoridade judicial, a um juiz, em até 24 horas do momento da sua prisão, para averiguar se de fato aquela prisão é necessária, e naquele momento o juiz pode avaliar e optar por aplicar medidas alternativas à prisão. Essa é uma medida que tem relativamente funcionado um pouco para frear, né, esse crescimento da população, para desacelerar, né, o encarceramento provisório. E, de fato, em estabelecimentos prisionais superlotados, é impossível você ter qualquer iniciativa que promova cidadania ou dignidade para as pessoas que estão ali, né? Então, iniciativas voltadas à educação, voltadas ao trabalho, voltadas à promoção de formação técnica e profissional dentro dos estabelecimentos penais, seriam iniciativas que colaborariam muito
para isso, né, para as pessoas poderem se reintegrar quando saírem do cárcere para a sociedade, também muitas vezes promover uma oportunidade que a pessoa não teve fora, né, antes de cometer algum delito. Mas, infelizmente, isso é muito incipiente ainda no Brasil, né? A nossa realidade, ela não é uma realidade que promove esse tipo de situação dentro do sistema prisional, né? A realidade do sistema prisional é a realidade de celas superlotadas, insalubres, falta de dignidade, má alimentação. Então, nada ali colabora para que o indivíduo, de fato, recupere sua dignidade e tenha, de fato, condições de se reintegrar. Quero te agradecer. A senhora é muito bem-vinda aqui para participar mais vezes, viu, do jornal e da nossa programação também. E que essa realidade possa mudar de acordo com essas iniciativas que a senhora bem colocou aqui. Eu que agradeço a participação e o convite. Esse tema é bastante delicado, né? Claro que a pessoa que cometeu qualquer tipo de crime, qualquer delito, ela precisa pagar, mas esses ambientes prisionais precisam também oferecer condições para a ressocialização desses indivíduos, afinal, em algum momento eles vão voltar para a sociedade e a gente espera que voltem pessoas melhores, né? Para que não voltem a cometer irregularidades. E o poder público tem, sim, a obrigação de oferecer ferramentas para isso, para essa ressocialização, como a gente chama.